Vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro com 7 gols, o centroavante Pedro Raul pode deixar o Goiás ainda nessa metade do ano de 2022. No vídeo de hoje quero trazer aqui tanto as informações a respeito do contrato do jogador, uma taxa de vitrine, inclusive que o Goiás conseguiu em sua negociação com a equipe japonesa e quanto possivelmente esse time asiático pode negociar o atleta, visto esse bom campeonato que ele está fazendo nesse início. Além disso, comentar sobre o Jair Ventura, que vem fazendo realmente um papel extraordinário, tanto dentro quanto fora também nos bastidores da equipe esmeraldina. Quero falar aqui tanto a respeito dos seus vencimentos, que é um dos menores dessa Série A do futebol brasileiro, e realmente esse ótimo custo-benefício, um dos grandes responsáveis até aqui, por essa boa colocação aceitável do time esmeraldino. Além disso, falar sobre um zagueirão, o Heron, que está de casa nova lá no futebol japonês e inclusive pode render uma boa grana, vai jogar em um time que irá disputar a próxima Champions League nessa temporada de 2022. Esses serão os 3 principais assuntos que quero comentar com vocês em nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Confira também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou estar deixando o link aqui embaixo também na descrição. Além, claro, de se inscrever em nosso canal e deixar o seu comentário para ajudar no engajamento, combinado? Outro recadinho também importante que quero passar para vocês envolve a Agin TV. Caso você não saiba assistir onde assistir os jogos do Goiás ao vivo nesse Campeonato Brasileiro, te indico a Agin TV, onde você pode acompanhar pelo seu celular, computador, Smart TV, sempre com alta qualidade, tanto de imagem quanto também de som, por apenas R$30 mensais. Inclusive, para quem vê aqui do YouTube do Goiás News, você tem 30% de desconto no valor da sua primeira mensalidade. Não perca tempo, vou estar deixando o link da Agin TV aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado, além, claro, de outros canais como Sport TV, Premiere e tudo mais. Confere lá com a Agin TV. Quero começar o nosso vídeo de hoje falando inicialmente sobre o Jair Ventura, técnico do Goiás contratado a partir da segunda rodada do Campeonato Brasileiro e até aqui soma 12 partidas com 4 vitórias, 4 empates e outras 4 derrotas. O time esmeraldino marcou 13 gols e sofreu na mesma quantia 13 gols também, ou seja, tudo empatado nesta conta do técnico Jair Ventura, mas convenhamos, vem surpreendendo muita gente nesse Campeonato Brasileiro. Já havia falado para vocês, pelo que começou o ano do Goiás, e em especial ali entre a reta final do Campeonato Goiano, a decisão com vários desfalques, já no duelo diante do Atlético Goianiense, e obviamente o time bem abatido após a derrota na grande decisão, iniciou a Série A muito mal, perdendo fora de casa para o Curitiba por 3-0. Naquele momento ali, se a gente imaginasse o Goiás terminando o primeiro turno com 15 pontos, já seria assim realmente algo quase que inacreditável, Era difícil imaginar que o Goiás iria vencer algum time nesse Campeonato Brasileiro. Foi só o Jair Ventura chegar. No começo, muita gente duvidava. Eu mesmo, quando vi a princípio o nome do Jair Ventura, me veio à cabeça logo aquela campanha que ele fez com a Chapecoense de 11 jogos iniciais sem conseguir nenhuma vitória. Entretanto, pesquisando um pouco mais, já tinha analisado também, ele conseguiu permanecer nos mesmos moldes do que o Goiás bagunçado desse ano, no Juventude em 2021 e com o próprio Sport lá na Série A de 2020. Então o cara conhece esse tipo de esquema, de chegar num time realmente bem bagunçado e tentar dar suas caras para a característica de jogo. Sempre um time muito competitivo, aguerrido demais em campo, jogadores sempre bastante motivados, buscando o resultado feito a jogo a jogo. O Goiás dificilmente a gente vê ou tirando o pé em alguma dividida, ou pensando em um jogo teoricamente mais fácil, que terá pelas próximas rodadas. Muito pelo contrário, jogo a jogo, e a cada partida, como gosta de falar o Jair Ventura, vencendo realmente uma grande final de Copa do Mundo. Jair Ventura, que tem só 43 anos de idade, inclusive ele e a sua comissão técnica recebe a menor quantia, uma das menores quantias dessa Série A do Brasileirão, como informou o Jorge Nicola ainda no começo do mês. Os seus vencimentos com a equipe esmeraldina girei na casa de apenas R$200 mil mensais, valores próximos a, por exemplo, de equipes da Série B do Campeonato Brasileiro. Um ótimo custo-benefício. Além disso, é um cara que se dá muito bem com a diretoria do Goiás, não é um cara que, por exemplo, costuma cobrar muitos reforços, nada nesse sentido. Ele primeiro olha para dentro do clube para possivelmente depois exigir um tipo de negociação. Já falei, obviamente o Goiás deve buscar alguns reforços nessa janela de transferências para ter um time mais competitivo. Não adianta achar que ele vai tirar um coelho da cartola a cada rodada. Fato é que até aqui o que faz o trabalho do Jair Ventura, Goiás com atualmente 17 pontos em 14 partidas disputadas, uma pontuação bem aceitável. Acredito que mais 2 vitórias ali até a reta final
desse primeiro turno, terminando ali com mais ou menos com 23, de 22 a 24 pontos, acho que já é uma pontuação bem interessante para o segundo turno, chegando mais reforços, né? O campeonato dá aquela funilada também na reta final, mesmo assim, né? Uma competição tão importante, o Goiás conseguindo as suas vitórias sobre o comando do Jair Ventura, que na minha opinião é uma das maiores surpresas, tá? Acho que o Goiás, pelo que vinha aparentando, acho que teria uma campanha hoje com outro treinador, próximo a ler o que faz o Juventude, até mesmo em Fortaleza com 10, 11, no máximo 12 pontos. Enfim, o Jair Ventura realmente conseguindo dar uma cara a esse time, e a tendência é que chegando mais reforços também pode tornar uma equipe mais competitiva. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse início de trabalho, né, do Jair Ventura. Até aqui 12 vitórias, tudo igualado, né, 4 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, enfim, mas que na minha opinião é um dos grandes técnicos, né, dos bons trabalhos nesse Campeonato Brasileiro. Quero saber sua opinião aqui embaixo também. Continuando ainda falando sobre o Jair Ventura, quero comentar também sobre uma declaração que ele falou na sua coletiva de imprensa, né, após a vitória por 1-0 contra o Cuiabá, comentando sobre uma perda, né, do Pedro Raul nessa próxima janela de transferências que reabre nesse dia 18 de julho. O que ele falou, né, abre aspas, a minha única preocupação com o Pedro Raul é abrir a janela de transferências e a gente perder ele. É um 9 como poucos, é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro e de repente podemos perdê-lo em uma janela. A situação é essa, espero que não estejam, né, acompanhando os jogos do Goiás para que ninguém tire ele daqui. Fecha aspas, né? Foi o que disse o Jair Ventura na sua coletiva de imprensa. Enfim, comentando sobre essa situação do Pedro Raul, é um fato, né? É o jogador que até aqui nas 14 rodadas do Campeonato Brasileiro marcou incríveis 7 gols para um time que cria muito pouco. Inclusive o Pedro Raul é um dos caras que tem melhor essa característica, inclusive a estatística de poucos chutes, poucas oportunidades claras para colocar a bola no fundo do gol. Inclusive hoje o artilheiro do Campeonato Brasileiro é o Caleri, logo na segunda colocação, empatado com o Rony. Aparece ali também, né, o centroavante Pedro Raul. Então quero trazer para vocês as informações a respeito do seu contrato com o Goiás, também com o Kashima Reysol, lá do Japão, que é o time que detém seus direitos econômicos. Atualmente, o seu vínculo com o Goiás vai até dezembro só de 2022. Inclusive o Goiás pagou R$600 mil para o Kashima emprestar o jogador aqui para o futebol brasileiro, que tinha a concorrência de outros clubes, né, como o América Mineiro, o próprio Cuiabá estava de olho no jogador, o Juventude também. Enfim, né, preferindo defender o Goiás nessa Série A. Soma até aqui 27 partidas com 14 gols marcados, jogador que inclusive tem uma cláusula contratual, caso realmente o Kashima venda o jogador para o futebol brasileiro ou futebol do exterior, enquanto ele estiver aí vestindo a camisa do Goiás, o Verdão poderá arcar até com 10% de todo esse valor, ou seja, né, caso seja negociado aí, vamos supor, por R$10 milhões, o Goiás ficaria com 10% dessa transação por conta de uma taxa de vitrine, né, se assim podemos dizer. O seu contrato lá no futebol japonês é bem longo, vai até janeiro de 2024, inclusive quando foi negociado com o Goiás, os dirigentes do Kashima deixaram claro, né, que se fosse para ter algum tipo de transferência em definitivo, seria pelo menos pelo valor que foi comprado o Pedro Raul lá em 2020, juntamente à equipe do Botafogo. Naquela ocasião, o Kashima Reysol desembolsou ali mais ou menos R$10 milhões e 700 mil para contar com os direitos econômicos do jogador, ou seja, isso na cotação atual, né, daria mais ou menos 2 milhões de euros, o que eu acho um valor assim bem baixo para os clubes do futebol europeu, especialmente lá de Portugal, onde inclusive o Pedro Raul teve uma passagem na equipe B do Vitória de Guimarães. Enfim, acho que pode ser uma alternativa, né, enfim, para o jogador seguir uma carreira no futebol europeu. Vamos torcer que não seja agora nessa metade do ano. Fato é que existe o risco, obviamente o futebol lá da Europa tem um calendário diferente, ou seja, a temporada deles começam já agora, as principais contratações tendem a chegar agora entre o mês de julho e agosto. Enfim, um cara que vem se destacando demais, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, isso com um elenco bem limitado, que é o do Goiás, né? Imagina ele tendo melhores jogadores, a volta do Vinícius também vem auxiliando bastante o centroavante Pedro Raul. Até aqui 12 partidas, 7 gols no Campeonato Brasileiro, no total, né, nesse ano de 2022, com a camisa do Goiás, 14 bolas na rede. Ele que havia passado lá no Kashima, até que foi bem, 11 jogos, 3 gols marcados e 3 assistências, depois passou brevemente pelo Juarez, equipe lá do futebol mexicano, recém-formada, 7 partidas, 2 gols e uma assistência, antes de chegar, né, a partir da 4ª rodada do Campeonato Goiano pela equipe do Goiás. O que disse aí o Jair Ventura é verdade, né? A diretoria pelo menos já agiu de uma forma mais racional
no começo do ano, mantendo esse 10% de uma eventual transferência, porque vamos supor, né, vai que uma equipe do futebol europeu ou asiático, até mesmo aqui da América do Sul, faça essa proposta para o Caxiua próximo de 10, 12 milhões de reais. O Goiás hoje não tem condição de bancar uma proposta maior ou até mesmo igualar a isso. Então, caso, né, ele viesse a sair, pelo menos o Goiás manteria esse 10%, né, dessa sua negociação, mais ou menos ali, por exemplo, R$1.200.000, o que obviamente não é um valor para trazer um cara com a qualidade do Pedro Raul, mas pelo menos já tem uma forma de assegurar, né, caso vier uma proposta que o Caxiua não aceite. Enfim, não tem nada de oficial nisso, tá bom? Apenas estou trazendo aqui os números, até quando vai o seu contrato, ou o percentual também dessa taxa de vitrine, jogador que tem contrato longo e ainda é muito jovem, né? Só 25 anos de idade. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, atleta que vem sendo fundamental, né, nessa campanha do time esmeraldino, inclusive os seus gols a partir lá daquele duelo contra o Botafogo resultaram ali em pelo menos 8 pontos diretos para a conta do Goiás nesse Campeonato Brasileiro. E para finalizar o nosso vídeo dessa segunda-feira, quero falar também sobre o zagueiro Heron. Você lembra dele? 21 anos de idade, ainda pertence ao Goiás Esporte Clube e está de casa nova e ainda melhor, né, lá do futebol europeu. Seu novo time será o Xerife, equipe tradicional, uma das maiores do futebol da Moldávia, inclusive que no ano passado disputou a UEFA Champions League, chegou até a fase de grupos, né? Inclusive nos 6 jogos terminou na terceira colocação em um grupo que contava com o Real Madrid, Inter de Milão e o próprio Shakhtar Donetsk. A equipe do Xerife acabou ficando na terceira colocação, inclusive vencendo o Real Madrid no Santiago Bernabéu por 3-0, né? Esse time que chamou bastante atenção do futebol mundial nessa última temporada será o destino, né, do Heron a partir desse mês de julho. O cara que tem só 21 anos de idade, já tinha jogado bem lá na primeira divisão da Dinamarca, seu time acabou sendo rebaixado, que foi o Vejle. No total ele entrou em campo 17 vezes, foi titular principalmente na reta final do campeonato dinamarquês. Agora, ainda pertencendo ao Goiás, né, o seu contrato com a equipe esmeraldina vai até dezembro de 2023, será repassado até julho do ano que vem para a equipe do Xerife, lá do futebol da Moldávia. Acho uma alternativa interessante. Eu já havia confirmado com o presidente do Goiás, né, o Paulo Rogério Pinheiro. Ele garantiu que ele iria continuar no futebol europeu, mas ainda não estava definido a sua nova casa. Agora, jogando novamente pelo Xerife, que foi campeão do Campeonato Nacional no ano passado, ou seja, terá direito a entrar naquelas fases qualificatórias da UEFA Champions League. Entretanto, né, o seu time, como é de uma liga pouco ranqueada, ele tem que passar por 4 mata-matas, isso mesmo, 4, no caso aqui seria a pré-Libertadores, né, no caso deles, 4 fases anteriores até chegar na fase de grupos lá da UEFA Champions League, né? Mas vamos torcer para o Heron, jogador que ainda é muito jovem, caso se destacar, ou até mesmo caso venha a ser eliminado na Champions League, tem a oportunidade da Europa League, a própria conferência. Enfim, acho que é um cara muito jovem que, se conseguir embalar uma sequência como titular, assim como ele fez lá no futebol da Dinamarca, existe uma chance dele pintar em uma liga um pouquinho melhor, né? Talvez em Portugal, na França, uma própria Holanda, uma Espanha. Enfim, acho que já começa a ficar legal e interessante esse jogador que tem, né, os seus direitos econômicos ainda vinculados com a equipe esmeraldina. Segundo o site Transfermarkt, seu valor de mercado gira ali na casa de 250 mil euros, o que eu acho muito pouco, tá bom? Acho que se ele fosse negociado seria por pelo menos ali uns 600, 700 mil euros. Enfim, tomara que ele se valorize ainda mais lá no futebol da Moldávia. Pelo Goiás, ele fez ali seus últimos jogos em 2021, 12 partidas no total, entre Campeonato Goiano e o comecinho da Série B. Seu melhor ano foi lá em 2020, principalmente na Série A do Brasileirão. Fez no total 30 partidas com uma assistência. Jogador que é canhoto, pode atuar também na lateral esquerda. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Heron. O Goiás está nesse momento de dificuldade com seus zagueiros. Será que poderia ter sido uma boa chamar ele? Ou é melhor, né, deixar lá no futebol europeu? Você acha que pode ele, inclusive, vingar e pintar, quem sabe, num dos grandes clubes do futebol, das principais ligas? Enfim, já está num clube agora tradicional que vai disputar a próxima UEFA Champions League. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo e também se inscrever no nosso canal, ative as notificações e também confira o nosso vídeo de hoje mais cedo, que eu falei sobre a nova contratação do Goiás, o zagueirão Arthur Henrique. Vou deixar aqui no final também para vocês acompanharem. E claro, né, deixe seu comentário do engajamento, falando sobre o Jair Ventura, o Pedro Raul ou até mesmo o Heron, para ajudar a gente aqui a chegar a mais esmeraldinos em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!